No Dia das Mães, minha filha me mandou uma caixa de presente misteriosa. Minha melhor amiga Neide olhou e disse: "Não abre isso." Eu perguntei: "Por quê?" "Você não tá vendo?" Eu cheguei mais perto e congelei. Eu não abri. Em vez disso, chamei a polícia e 15 minutos depois, a viatura estava na minha porta. Mas antes de eu continuar, comenta aqui de onde você está ouvindo a minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Meu nome é Carmen. Tenho 66 anos. Sou professora aposentada. Dei aula de português por 32 anos numa escola estadual aqui do interior de São Paulo. Fui casada com Geraldo por 40 anos. Ele morreu há 3 anos de infarto. Foi dormir e não acordou. Às vezes eu ainda estendo a mão para o lado dele da cama de madrugada, procurando o calor que não está mais lá. Tenho uma filha, Patrícia, 35 anos. Casada há 10 com um homem chamado Leandro. Mãe de 2 filhos, Lucas, de 9 anos, e Sofia, de 6. Meus netos. A razão de eu ainda aguentar tanta coisa. E tenho a Neide, minha vizinha há 35 anos. Minha melhor amiga. A irmã que a vida me deu. Naquele domingo de Dia das Mães, eu acordei às 6 da manhã, como sempre. É o horário que meu corpo acostumou depois de décadas levantando cedo para dar aula. Mesmo aposentada, mesmo sem ter para onde ir, meu relógio interno não mudou. Olhei para o lado vazio da cama. O travesseiro de Geraldo ainda está lá. Eu sei que deveria ter tirado, que as pessoas falam que é importante seguir em frente, mas eu não consigo. Aquele travesseiro é a última coisa dele que ainda tem o formato da cabeça dele, sabe? Às vezes eu passo a mão e imagino que ele ainda está ali, dormindo. Levantei devagar. Minhas costas doem de manhã, a idade cobra. Fui pro banheiro, lavei o rosto, olhei no espelho. Cabelos brancos que eu parei de pintar depois que Geraldo morreu. Pra quê, né? Pra quem? Rugas nos cantos dos olhos que ele costumava chamar de marcas de risada. Mas eu não rio mais tanto assim. Desci para a cozinha e comecei a fazer café. Café de verdade, coado no filtro de pano, do jeito que minha mãe me ensinou. Geraldo dizia que o meu café era o melhor do mundo. Mentira dele, claro. Mas era uma mentira bonita. Preparei a mesa para 2 pessoas, 2 xícaras, 2 pratos, 2 guardanapos. Não para mim e para o fantasma do Geraldo, para mim e para Neide. Há 35 anos, todo dia às 8 da manhã, Neide atravessa o muro que separa nossas casas e vem tomar café comigo. Começou quando as 2 estavam grávidas, eu de Patrícia, ela do primeiro filho. A gente pendurava roupa no varal e conversava por cima do muro. Um dia ela apareceu com um pedaço de bolo e eu ofereci café. E nunca mais parou. 35 anos. Mais de 12.000 cafés da manhã juntas. Mais de 12.000 conversas sobre novela, sobre filhos, sobre maridos, sobre a vida. Neide sabe coisas sobre mim que nem Geraldo sabia. E eu sei coisas sobre ela que nem o Osvaldo, o marido dela que morreu há 5 anos, sabia. Quando Geraldo morreu, Neide dormiu aqui em casa por 1 semana. Fez café toda manhã. Segurou minha mão no enterro. Me deixou chorar no ombro dela sem dizer nada, porque às vezes o silêncio é mais reconfortante que qualquer palavra. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Eu sorri pela primeira vez naquela manhã. Uma coisa que você pode contar na vida. Neide nunca atrasa. Abri a porta e lá estava ela. 68 anos, cabelos curtos pintados de castanho, vestido florido, sorriso largo. Nas mãos, uma forma coberta com pano de prato. Vim trazer bolo de laranja. Fiz ontem pensando em você. Peguei a forma e senti o cheiro. Bolo de laranja da Neide. Uma das melhores coisas do mundo. Neide, você é mais filha do que minha filha. Ela fez uma careta. Não fala assim, Carmen. Não no Dia das Mães. Entramos na cozinha. Coloquei o bolo na mesa. Neide se sentou no lugar de sempre, a cadeira de frente para a janela. Esse bolo é para você, ela disse. Mas se sobrar, eu levo de volta. Eu ri. Sobrar? Você me conhece há 35 anos. Por isso mesmo que eu trouxe 2. E ela tirou outra forma menor de dentro da bolsa. As 2 rimos. O som encheu a cozinha, um som que fazia falta naquela casa desde que Geraldo se foi. Servi o café. Cortei 2 fatias generosas do bolo. Nos sentamos uma de frente para a outra, como fazemos há mais de 3 décadas. Por alguns minutos, ficamos em silêncio,
comendo e bebendo. O café quente, o bolo macio, o sol da manhã entrando pela janela. Aquele cheiro de domingo que eu sempre amei. Café coado, bolo assando no forno da vizinha, jasmim do quintal que Geraldo plantou quando a gente se mudou pra cá. Neide me olhou por cima da xícara. Ela não ligou ainda, né? Eu sabia de quem ela estava falando. Balancei a cabeça. Nem vai ligar. Neide esticou a mão e segurou a minha por cima da mesa. Você tem a mim. Sempre teve. Eu apertei a mão dela de volta. Quis chorar, mas engoli. Já tinha chorado demais por causa de Patrícia. A gente ficou conversando sobre a novela das 9. Neide estava indignada porque o mocinho tinha beijado a vilã, quando o assunto inevitável veio à tona. Faz quanto tempo que vocês não se falam? Suspirei. 8 dias, desde aquela discussão. A da herança? Assenti. Não queria falar sobre aquilo, mas com Neide eu não consigo esconder nada. Eles vieram aqui exigir dinheiro de novo. Leandro falou umas coisas horríveis. Patrícia ameaçou que eu nunca mais ia ver os meninos. Eu mandei os dois embora. Neide apertou minha mão. Você fez certo. Fiz? Fez. Aquele homem é um encosto, Carmen. Sempre foi. Desde o dia que ele apareceu. Ela tinha razão. Neide sempre teve razão sobre Leandro. Geraldo também. Os dois nunca gostaram dele. Mas eu não quis ver. Mãe é assim. A gente quer acreditar que a filha fez uma boa escolha, mesmo quando todas as evidências dizem o contrário. Peguei uma foto que estava na estante da sala. O casamento de Patrícia. Ela de vestido branco, sorrindo, linda. Leandro do lado, de terno, com aquele sorriso que eu hoje sei que era falso. Olha isso, mostrei para Neide. Parece outra pessoa. Era outra pessoa, Carmen, antes do Leandro. Ficamos em silêncio por um momento. Eu pensando em como minha filha tinha mudado. Em como aquela menina doce que fazia cartão de Dia das Mães para mim tinha se transformado em alguém que eu mal reconhecia. Geraldo nunca gostou do Leandro. Esse rapaz tem olho de quem quer o que é dos outros, ele dizia. Eu achava que era ciúme de pai, que nenhum homem ia ser bom o suficiente para a filhinha dele. Eu estava errada. Neide também avisou. Esse homem vai destruir sua filha, Carmen. Foi o que ela disse no dia em que conheceu Leandro. Eu não quis ouvir. Achei que era exagero. Não era. Eram quase 9 horas quando ouvimos o barulho de uma moto na rua. Depois, passos no portão. A campainha tocou. Neide e eu nos olhamos. Não esperávamos ninguém. Levantei e fui até a porta. Pela janela vi um motoboy com um pacote médio nas mãos. Abri a porta. Entrega para Dona Carmen. O rapaz sorriu. Feliz Dia das Mães. Assinei o papel que ele me estendeu, ainda confusa. Não tinha encomendado nada. Não esperava nada. Mas eu não pedi nada. Presente de Dia das Mães, né? O entregador piscou. Alguém gosta muito da senhora. Ele foi embora e eu fiquei ali, parada na porta, segurando a caixa. Era uma caixa de papelão comum, tamanho médio, sem nada escrito além do meu endereço. Nenhum remetente identificado. Peso leve demais para o tamanho. Voltei para a cozinha. Neide me olhou curiosa. O que é isso? Não sei. Chegou agora. Coloquei a caixa na mesa, entre as xícaras de café e os pratos com resto de bolo. Neide se aproximou, olhando. Não tem remetente. Estranho, né? Será que é da Patrícia? Perguntei sem muita esperança. Duvido. Ela não gasta dinheiro com você. A frase doeu, mas era verdade. Patrícia não mandava presente para mim desde... Eu nem lembrava desde quando. Aniversário, Natal, Dia das Mães. Sempre aparecia de mãos vazias quando aparecia, mas sempre tinha uma lista de pedidos. Fui até a gaveta pegar a tesoura para abrir. Voltei para a mesa e posicionei a lâmina na fita adesiva. Foi quando Neide segurou meu braço. Para. Olhei para ela assustada. O que foi? Neide não respondeu. Estava olhando fixamente para a caixa. Pro lado da caixa. Apontou com o dedo. Você não tá vendo isso? Eu olhei para onde ela apontava. A princípio não vi nada. Papelão comum, marrom, um pouco amassado do transporte. Então eu vi. Furos. Pequenos furos na lateral da caixa. Não eram danos do transporte. Eram furos feitos de propósito. Redondos, regulares, dispostos em 2 fileiras, como feitos com furador de papel.
Senti um frio na espinha. Carmen, Neide disse baixinho. Isso são furos para respiração. Respiração de quê? Neide não respondeu. Não precisava. Ficamos as duas olhando para a caixa em silêncio. O som do relógio na parede. O café esfriando nas xícaras. O cheiro de bolo de laranja que agora parecia pertencer a outro mundo. A uma manhã de alguns minutos atrás, quando tudo ainda era normal. Encosta o ouvido. Neide sussurrou. Devagar. Eu me aproximei da caixa. Meu coração começou a bater mais forte. Tum-tum, tum-tum. Tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. A textura do papelão sob meus dedos, áspero, comum, ordinário. O tipo de caixa que chega todo dia em milhares de casas. Presente de Dia das Mães. Normal. Mas o cheiro. Tinha algo errado no cheiro. Papelão velho, sim. Fita adesiva. Mas por baixo, algo mais. Algo orgânico. Vivo. Um cheiro de bicho, de terra, de perigo antigo que falava direto com uma parte do meu cérebro que eu nem sabia que existia. Encostei o ouvido na lateral. Silêncio. Meu próprio coração. Tum, 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 tum. Depois, um som. Movimento dentro da caixa. Algo se arrastando. Algo raspando contra o papelão. E então o som que todo brasileiro do interior conhece. O som que faz a gente congelar antes mesmo de pensar. Um chiado. Baixo. Sibilante. Eu recuei tão rápido que quase caí. Neide me puxou para trás, me segurando pelos ombros. Pelo amor de Deus, ela sussurrou. É uma cobra. Ficamos as duas paralisadas, olhando para a caixa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu coração disparado. Minhas mãos não paravam quietas. Minhas pernas bambas. Uma cobra. Alguém tinha me mandado uma cobra no Dia das Mães. Não mexe nisso, Neide disse, já pegando o celular. Vou ligar para a polícia. Mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia tirar os olhos daquela caixa. Minha mente tentando processar o que estava acontecendo. Neide! Minha voz saiu fraca, tremida. Quem mandaria uma cobra para mim? Neide parou de discar. Olhou nos meus olhos e eu vi que ela sabia. Eu também sabia. As duas sabíamos, mas eu precisava dizer em voz alta. Precisava ouvir as palavras, mesmo que elas me destruíssem. Não, não pode ser. Ela é minha filha. Neide guardou o celular por um segundo. Me abraçou com força. Eu sei, minha amiga. Eu sei. Ficamos assim por alguns segundos. Eu nos braços dela, meu corpo inteiro sacudindo. Ela me segurando como se eu fosse desmoronar se ela soltasse. E talvez eu fosse. Mas a gente precisa chamar ajuda. Neide disse, se afastando e voltando a pegar o celular. Ela discou 190 enquanto eu ficava parada, olhando para a caixa, tentando entender como a minha vida tinha chegado naquele ponto. Ouvi Neide falando com a atendente, voz firme, controlada. Uma das coisas que eu mais admiro nela, em situações de crise, Neide vira outra pessoa, prática, decidida. Eu desmorono, ela assume o controle. Minha amiga recebeu um pacote suspeito, tem alguma coisa viva dentro, parece uma cobra venenosa. Pausa. Não, graças a Deus não, eu vi os furos a tempo. Outra pausa. Sim, vamos manter distância. Rua das Acácias, número 247, Casa Branca com portão verde. Ela desligou e olhou para mim. Vão mandar uma viatura e acionar o resgate de fauna. Eu assenti, ainda incapaz de falar. Neide me pegou pelo braço e me levou para a sala, longe da cozinha. Me fez sentar no sofá. O sofá de veludo verde que Geraldo e eu compramos quando casamos. O sofá onde ele sentava para assistir futebol todo domingo. O sofá onde eu me sentei quando recebi a notícia que ele tinha morrido. Carmen, olha para mim. Eu olhei. Os olhos de Neide estavam cheios de preocupação. Você tá bem? Eu quis rir. Tá bem? Minha filha tinha acabado de me mandar uma cobra para me matar. Como eu poderia estar bem? Mas o que saiu foi outra coisa. Lágrimas. Lágrimas que eu não consegui segurar. Minha filha Neide. Minha própria filha. Neide se sentou do meu lado e me abraçou de novo. A gente não sabe ainda. Pode ser engano. Mas a voz dela não era convincente. E eu sabia que não era engano. Hoje, olhando para trás, eu vejo sinais que ignorei.
sinais que eu não quis enxergar. Enquanto esperávamos a polícia, minha mente voltou no tempo. Lembrei de Patrícia aos 8 anos, fazendo cartão de Dia das Mães na escola. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu guardei aquele cartão até hoje. Está numa gaveta do meu quarto, junto com outros tesouros. O primeiro dente de leite que ela perdeu, uma mecha de cabelo do batizado, o convite de formatura do ensino médio. Onde foi parar aquela menina? Lembrei do dia em que Patrícia me contou que estava namorando. Ela tinha 25 anos, tinha acabado de começar a trabalhar numa loja de roupas. Estava radiante. Mãe, ele é maravilhoso. Você vai adorar. Eu não adorei. Geraldo também não. Leandro apareceu com um buquê de flores e um sorriso de vendedor. Apertou minha mão forte demais, chamou Geraldo de sogro já no primeiro encontro, falou sobre planos grandiosos que nunca se concretizaram. Esse rapaz tem olho de quem quer o que é dos outros. Geraldo sussurrou para mim naquela noite, depois que eles foram embora. Você tá com ciúme, eu disse. Nenhum homem vai ser bom o suficiente para sua filhinha. Geraldo me olhou sério. Não é ciúme, Carmen. É instinto. Esse homem vai trazer problema. Eu não quis ouvir. 3 meses depois, estavam casados. Patrícia engravidou logo em seguida. Lucas nasceu, depois Sofia. E aos poucos, minha filha foi desaparecendo. No começo, eu quase acreditei que Geraldo estava errado sobre Leandro. Eu lembro de uma noite, logo no primeiro ano de casamento. Patrícia tinha perdido o emprego e estava destruída. Leandro apareceu com flores e pizza. Vim cuidar da minha princesa, ele disse, beijando a testa dela. Passou a noite consolando ela, fazendo ela rir, prometendo que iam superar juntos. Eu olhei para Geraldo. Viu? Ele tem coração. Geraldo só balançou a cabeça. 10 anos depois, eu entendi o porquê. Fui levar presente de aniversário pro Lucas. A porta estava entreaberta. Ouvi a voz de Leandro. Você é burra, Patrícia. Burra e inútil. Sua mãe que paga, porque você não serve para nada além de pedir dinheiro para a velha. A mesma boca que disse minha princesa, agora dizia burra e inútil. O mesmo homem. A máscara tinha caído. Eu devia ter entrado, devia ter tirado minha filha daquela casa, mas eu não fiz nada. Voltei pro carro em silêncio. Contei para Neide. Ela me olhou com aqueles olhos que veem tudo. Isso tem nome, Carmen. Abuso psicológico. Ele está destruindo ela por dentro. Mas o que eu posso fazer? Nada, enquanto ela não quiser ajuda, mas você pode estar lá quando ela acordar. Patrícia nunca acordou. Afundou tanto que se tornou igual a ele. E então começaram os pedidos de dinheiro. Mãe, a gente está passando um aperto. Mãe, precisamos de ajuda com o aluguel. Mãe, as crianças precisam de material escolar. Eu ajudava, sempre ajudava. Geraldo reclamava que a gente estava criando dependência. Neide avisava. Você está criando um monstro, Carmen. Eu não quis ouvir. Achei que amor de mãe resolvia tudo. Não resolve. A sirene da polícia cortou meus pensamentos. 15 minutos. Foi o que levou para chegarem. Neide apertou minha mão. Chegou. Vamos resolver isso. 2 policiais militares desceram da viatura. Um sargento mais velho, cabelos grisalhos, cara de quem já viu de tudo na vida. Uma soldado mais nova, não devia ter 30 anos, caderno na mão. O sargento se apresentou como Borges. Apertou minha mão com firmeza. A senhora é Dona Carmen? Recebeu a ligação sobre um pacote suspeito. Expliquei a situação. Mostrei a caixa na cozinha, mantendo distância. O sargento olhou para os furos, encostou o ouvido como eu tinha feito. Seu rosto ficou sério. A senhora fez certo em ligar. Já vi casos assim antes. Casos assim? Ele me olhou com algo que parecia pena. Gente que manda bicho peçonhento pelo correio. Geralmente tem alguma motivação pessoal. A soldado mais nova estava anotando tudo. A senhora tem ideia de quem pode ter mandado? Eu hesitei. A resposta estava na ponta da língua, mas dizer em voz alta parecia impossível. Não tenho certeza. O sargento Borges me olhou nos olhos. Dona Carmen, pacotes assim não chegam por acaso. Alguém planejou isso. A senhora teve problemas com alguém recentemente? Olhei para Neide. Ela assentiu levemente. Mas antes que eu pudesse responder, chegou uma caminhonete da polícia ambiental. Um homem desceu carregando equipamentos. Luvas grossas, uma caixa de contenção, um gancho de metal.
Marcos, ele se apresentou. Sou biólogo, trabalho com resgate de animais silvestres. Onde está o pacote? Levamos ele até a cozinha. Todos se afastaram enquanto ele se preparava. Vestiu um macacão grosso, colocou luvas que iam até o cotovelo, posicionou a caixa de contenção do lado. Vocês podem sair da cozinha, ele disse. É mais seguro. Ficamos na porta, eu segurando o braço de Neide, olhando enquanto Marcos trabalhava. Com cuidado, ele cortou a fita adesiva. Abriu as abas da caixa devagar. E então eu vi uma cobra, grande, marrom com manchas escuras, enrolada no fundo da caixa, cercada por jornais amassados. Quando a luz entrou, ela ergueu a cabeça e mostrou os dentes. Jararaca, Marcos disse, a voz calma, mas séria. Adulta, aproximadamente 80 centímetros. Neide me puxou mais para trás. Graças a Deus eu estava aqui. Graças a Deus. Marcos usou o gancho para pegar a cobra com cuidado e transferir para a caixa de contenção. O bicho se debateu, chiando, tentando morder. Quando finalmente estava segura dentro da caixa, ele fechou a tampa e suspirou. Essa cobra é venenosa. Muito venenosa. Quem mandou isso queria machucar alguém de verdade. Ele se aproximou da caixa original. Ninguém mais toca nisso, o sargento Borges disse. Isso aqui é prova. Marcos vestiu luvas novas e, com cuidado, remexeu os jornais. E então parou. Olha só isso. Tem um bilhetinho aqui. Tirou um papel de dentro da caixa com a ponta dos dedos. Pequeno, dobrado. Abriu e leu em voz alta. Feliz Dia das Mães. Espero que goste da surpresa. Minhas pernas cederam. Neide me segurou antes que eu caísse. Calma, amiga. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Meia hora depois, chegou outro carro. Um homem de roupa civil desceu. Delegado do plantão da Polícia Civil. Se apresentou como Dr. Costa. Dona Carmen, isso é tentativa de homicídio. Essa cobra poderia ter matado a senhora. Preciso que me conte tudo. Quem faria isso? Eu não conseguia falar. Minha boca abria, mas as palavras não saíam. Olhei para Neide, desesperada. Neide respondeu por mim. A filha dela. Achamos que foi a filha dela. O delegado ficou em silêncio por um momento. A escrivã que veio com ele parou de escrever e olhou para cima, chocada. A senhora tem certeza? Ele perguntou. Finalmente encontrei minha voz. Fraca, tremida, mas era minha voz. Há 8 dias, ela e o marido vieram aqui exigir dinheiro da herança. Eu não dei. Ela ameaçou nunca mais me deixar ver os netos. O marido dela me chamou de velha e disse que isso não ia ficar assim. Neide completou. Eu vi ele saindo naquele dia. O homem estava com cara de quem planejava alguma coisa. Eu avisei a Carmen para ter cuidado. O delegado anotou tudo. Depois se virou para mim. Dona Carmen, precisamos verificar se há alguma compra suspeita recente. A senhora tem algum cartão de crédito que sua filha tenha acesso? E então eu lembrei. O cartão adicional. Há 2 anos, Patrícia tinha me pedido um cartão adicional do meu crédito. Só para emergências, mãe. Se acontecer alguma coisa com as crianças e eu não tiver dinheiro. Eu dei. Claro que dei. O que eu não daria pela minha filha? Neide leu meus pensamentos. Eu sempre achei isso perigoso, Carmen. Dar cartão para ela. Ela é minha filha, Neide. Eu sei, eu sei. Fui até o escritório e peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco com as mãos instáveis. Neide veio junto, olhando por cima do meu ombro. O delegado esperou na porta. Entrei na área de transações. Procurei os últimos meses. E encontrei. Casa dos Répteis LTDA, R$ 380, 3 semanas atrás. Correios AG Central, R$ 45, Sedex, sexta-feira passada. Por um momento, eu só fiquei olhando para a tela. As letras pareciam nadar. Minha visão embaçando de lágrimas. Casa dos Répteis, eu li em voz alta. Ela comprou uma cobra com meu próprio dinheiro para me matar. Neide colocou a mão no meu ombro. Sua voz tremia de raiva contida. Com o dinheiro da própria mãe, que tipo de pessoa faz isso? Mas não era só isso. Enquanto eu olhava o extrato, outras compras apareceram. Compras que eu nunca tinha autorizado. Compras que eu nem sabia que existiam. Sites de apostas online. Saques em dinheiro em cidades vizinhas. Assinaturas de serviços que eu nunca tinha ouvido falar. O total,
Nos últimos 6 meses, quase 15 mil reais. Ela estava me roubando, eu disse, minha voz quebrando. Esse tempo todo, ela estava me roubando. Mostrei o extrato para o delegado. Ele fotografou com o celular, anotou os dados. Isso é prova, dona Carmen. Além da tentativa de homicídio, temos estelionato, uso indevido de cartão de crédito. Eu mal ouvia. Minha mente estava em outro lugar. Lembrei de Geraldo no leito de morte, 3 anos atrás. Neide estava lá também, do outro lado da cama, segurando minha mão. Carmen, Geraldo disse, a voz fraca, cuida da nossa filha. Ela se perdeu, mas ainda dá para salvar. Eu tento, Geraldo. Todo dia eu tento. Ele apertou minha mão. Eu sei que você tenta, mas às vezes não dá. Foram as últimas palavras dele para mim. Naquela noite, ele dormiu e não acordou. E agora, 3 anos depois, eu descobria que a filha que ele pediu para eu cuidar tinha tentado me matar por dinheiro. As lágrimas vieram de verdade dessa vez. Não de medo, de decepção. De uma dor tão profunda que parecia que alguém tinha enfiado uma faca no meu peito e estava girando devagar. Neide me abraçou com força. Chora, amiga, chora tudo. Depois a gente pensa no que fazer. O que eu fiz de errado, Neide? Onde eu errei? Neide se afastou um pouco e me olhou nos olhos. Você não errou. Você amou demais. E às vezes amor demais cega a gente. A polícia e a polícia ambiental foram embora lá pelas 11 horas. A cobra foi levada para o centro de fauna. A civil recolheu a caixa e o bilhete para a perícia. O delegado deixou seu cartão e orientou a registrar um boletim de ocorrência formal. A senhora pode pensar com calma, ele disse. Mas se quiser seguir com a denúncia, a gente tem indícios fortes e a materialidade do crime. Vamos investigar a fundo. Depois que eles saíram, a casa ficou em silêncio. Neide continuou ali. Não foi a lugar nenhum. Você quer que eu durma aqui hoje? Não precisa, Neide. Não perguntei se precisa. Perguntei se você quer. Eu olhei para ela. Minha âncora. A pessoa que me impediu de abrir aquela caixa. Quero. Não quero ficar sozinha. Então tá decidido. Ficamos as duas sentadas no sofá por um longo tempo. Eu ainda processando o que tinha acontecido. Neide ao meu lado, segurando minha mão. Ela não disse nada. Não precisava. Eu criei uma cobra, Neide, eu disse finalmente. Não a que veio na caixa, a que eu carreguei 9 meses na barriga. Neide apertou minha mão. Você criou uma filha. A cobra, ela se tornou sozinha. Será? Ou fui eu que deixei? Carmen, para com isso. Você fez tudo, deu tudo. A culpa não é sua. Eu queria acreditar, mas mães sempre se culpam. Sempre se perguntam o que poderiam ter feito diferente. O que você vai fazer agora? Neide perguntou. Eu pensei por um momento. A raiva começando a substituir a dor. A determinação crescendo no lugar da paralisia. Primeiro, vou cancelar aquele cartão. Depois vou fazer o que devia ter feito há muito tempo. Neide assentiu. Eu vou com você em tudo. Advogado, delegacia, o que precisar. Você não precisa. Carmen, 35 anos de amizade. Você acha mesmo que eu vou te deixar sozinha agora? Peguei o celular e entrei no app do banco. Cancelei o cartão adicional de Patrícia. Cancelei os pagamentos automáticos que eu fazia para ela. Aluguel, escola das crianças, plano de saúde. Cada toque na tela era um pedaço do meu coração se quebrando. Mas também era um pedaço da velha Carmen morrendo. A Carmen que deixava pisarem nela. A Carmen que aceitava tudo em nome do amor. Depois, liguei para a doutora Luciana Farias, a advogada que cuidou do inventário de Geraldo. Marquei reunião para o dia seguinte. Neide observou tudo em silêncio, aprovando cada decisão. Isso, assim, agora sim. Olhei para o retrato de Geraldo na parede. Ele sorrindo, jovem, cheio de vida. O homem que me amou por 40 anos. O homem que me avisou sobre Leandro e que eu não quis ouvir. Você tinha razão, meu velho, eu murmurei. Vocês dois tinham razão. Mais tarde, lá pelas 3 da tarde, Neide fez almoço para nós duas. Arroz, feijão, ovo frito, comida simples, reconfortante. O tipo de comida que minha mãe fazia quando eu estava triste. Enquanto comíamos, meu celular tocou.
Número da Patrícia. Olhei para Neide. Ela assentiu. Atendi. Mãe? Nossa, que surpresa você ligando. A voz de Patrícia soou falsa, tensa, como quem espera uma notícia específica. Feliz Dia das Mães para você também, filha. Silêncio. Depois. Obrigada. Tudo bem aí? Recebi um presente interessante hoje de manhã. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Presente? De quem? Eu esperava que você soubesse. Ouvi barulho no fundo. Leandro perguntando alguma coisa. Depois uma risada abafada. Não sei do que você tá falando, mãe. Uma caixa, sem remetente, com furos para respiração. A respiração de Patrícia ficou mais rápida. A caixa chegou? Você abriu? E então eu percebi. Ela não perguntou, que caixa? Ou, de onde veio? Ela sabia exatamente qual caixa. Ela sabia. Por que você não me conta, filha? Eu não mandei presente nenhum. Você tá ficando paranoica. Engraçado, porque no extrato do meu cartão de crédito tem uma compra na Casa dos Répteis 3 semanas atrás. Cartão que você usa. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Mãe, não é o que você tá pensando. Eu posso explicar. Pode explicar por que comprou uma jararaca com meu dinheiro e mandou para minha casa no Dia das Mães? Foi uma brincadeira. Era para ser uma brincadeira. A cobra não era venenosa, era de estimação. A gente comprou num lugar. Patrícia. Minha voz saiu calma. Mais calma do que eu me sentia. A polícia ambiental já levou a cobra. É uma jararaca adulta, altamente venenosa. Podia ter me matado em horas. Ouvi Leandro no fundo, xingando. Patrícia começou a chorar, ou fingir que chorava, eu não sabia mais. Mãe, pelo amor de Deus, foi um erro. Disseram que a cobra era mansa, que não fazia mal, era só para te dar um sustinho. Um susto, eu ri, uma risada amarga, sem humor. Você queria me dar um susto, com uma cobra venenosa que poderia me matar. Eu não queria te matar, Patrícia gritou. Foi só para você entender que a gente precisa do dinheiro, que a gente tá desesperado. Você não ajuda, não atende, não... Eu não ajudo? Agora minha voz também estava subindo. Patrícia, eu gastei mais de 100 mil reais com vocês nos últimos 10 anos. Paguei aluguel, escola, carro, viagem. Dei tudo o que vocês pediam. E você me manda uma cobra para me matar? Era só um susto. Então por que o bilhete dizia, espero que goste da surpresa? Por que você comprou uma cobra venenosa? Por que usou o meu cartão para não deixar rastro? Silêncio. Ouvi Leandro no fundo gritando alguma coisa, depois barulho de briga, de coisas caindo, e então a voz de Leandro pegando o telefone. Escuta aqui, sua velha maldita. Você tem ideia do que fez? Cancelar o cartão? Cortar nossa grana? Você acha que vai ficar assim? Leandro, cala a boca. Eu vou aí. Eu vou aí agora e a gente vai resolver isso pessoalmente. Sua filha pode ter medo de você, mas eu não tenho. Ele desligou. Eu fiquei olhando para o celular, um frio subindo pela espinha. Neide se levantou imediatamente. Liga para a polícia. Agora. Neide. Carmen, ele ameaçou vir aqui. Liga para a polícia. Agora. Ela tinha razão. Eu disquei o número do Dr. Costa. Expliquei a situação, a ligação, a ameaça. Ele disse que ia mandar uma viatura fazer ronda na rua e orientou a não abrir a porta para ninguém. As próximas 2 horas foram as mais tensas da minha vida. Neide e eu ficamos na sala, cortinas fechadas, portas trancadas. O celular do delegado na descagem rápida. A cada barulho de carro na rua, a gente congelava. Lá pelas 6 da tarde, ouvimos um carro estacionando. Porteira batendo. Passos no caminho de entrada. A campainha tocou. Neide e eu nos olhamos. Nenhuma das duas se mexeu. Mãe, a voz de Patrícia do lado de fora. Abre a porta, a gente precisa conversar. Levantei, mas Neide segurou meu braço. Não abre. Eu sei que você tá aí. Agora era Leandro. Abre essa porta ou eu arrebento. Peguei o celular. Disquei 190. Central, estou sendo ameaçada. Tem 2 pessoas no meu portão tentando entrar à força. Rua das Acácias, 247. A atendente pediu para eu ficar na linha. Eu ouvia os gritos de Patrícia e Leandro do lado de fora.
Mãe, por favor, foi um mal-entendido. Abre essa desgraça ou eu vou colocar fogo nessa casa. Neide foi até a janela e espiou pela fresta da cortina. A Patrícia tá chorando. O Leandro tá vermelho de raiva. Parece que bebeu. E então a voz de Leandro mudou. Ficou mais baixa, mais fria, mais assustadora do que qualquer grito. Escuta aqui, dona Carmen. Ele estava falando direto na fresta da porta, quase sussurrando. Você tem 66 anos, mora sozinha. A polícia não vai ficar aqui para sempre. E cedo ou tarde você vai ter que sair dessa casa, para ir no mercado, para ir no médico, para ir na igreja. E quando você sair, ele fez uma pausa. Eu vou estar esperando. Eu gelei. Aquilo não era raiva de bêbado, era cálculo, era planejamento. A viatura tá chegando, a atendente disse no meu ouvido. 3 minutos. Os 3 minutos mais longos da minha vida. Leandro voltou a gritar, chutando o portão. O barulho de metal ecoando pela rua. Se você chamar a polícia, vai se arrepender. Você não tem ideia do que eu sou capaz. A viatura acabou de dobrar na sua rua, a atendente disse. E então eu ouvi a sirene, vi as luzes vermelhas e azuis piscando através da cortina. Merda! Leandro gritou. Patrícia, entra no carro! Ouvi barulho de correria, portas de carro batendo, motor acelerando, pneus cantando no asfalto. A viatura parou na frente da minha casa. 2 policiais desceram. Eu finalmente consegui respirar. Abri a porta e contei tudo para os policiais. A ligação, as ameaças, o carro fugindo. Eles anotaram a placa. Neide tinha decorado. E passaram pelo rádio. Eles não podem voltar aqui, um dos policiais disse. Mas a senhora deveria procurar uma medida protetiva o mais rápido possível. Depois que eles foram embora, Neide me fez sentar no sofá de novo. Você precisa comer alguma coisa. Não tenho fome. Não perguntei se tem fome. Ela foi para a cozinha e voltou com um prato. Pão com manteiga e café com leite. Comida de criança doente, minha mãe dizia. Eu comi sem sentir o gosto. Minha mente ainda processando tudo. Minha filha tinha tentado me matar. Meu genro tinha ameaçado botar fogo na minha casa. Minha vida, que há 24 horas era só uma manhã tranquila de Dia das Mães, tinha virado um pesadelo. Você vai ficar boa, Neide disse sentando do meu lado. A gente vai resolver isso, juntas. Eu olhei para ela. Minha Neide. A mulher que salvou minha vida hoje de manhã. Por que você veio, Neide? Hoje de manhã, com o bolo. Por que você veio? Ela deu de ombros. Porque é Dia das Mães. Porque a gente sempre toma café junto. Porque você é minha melhor amiga e eu não ia deixar você sozinha num dia assim. Se você não tivesse visto os furos... Mas eu vi. Se você tivesse chegado 5 minutos depois... Mas eu não cheguei. Ela segurou minha mão. Firme. Quente. Carmen, eu venho aqui todo dia há 35 anos. Você acha que foi coincidência eu chegar no momento certo? Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que as coisas acontecem porque têm que acontecer. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que havia algum sentido no meio daquele caos todo. Você salvou minha vida, eu disse. Você teria feito o mesmo por mim. E era verdade. Eu faria qualquer coisa por Neide. Assim como ela faria qualquer coisa por mim. Naquela noite, Neide dormiu no quarto de hóspedes. O quarto onde eu tinha guardado as roupas do Geraldo depois do enterro. Não suportava ver no nosso quarto, mas também não conseguia doar. Ainda cheirava a ele. Eu tentei dormir, mas não consegui. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, lembrando de tudo o que tinha acontecido. A caixa, a cobra, o bilhete, a ligação, as ameaças. Lá pelas 2 da manhã, levantei. Fui para a sala, peguei os álbuns de fotos antigos e comecei a olhar. Patrícia bebê, sorrindo no berço. Patrícia no primeiro dia de escola, chorando agarrada na minha perna. Patrícia adolescente, fazendo pose de modelo. Patrícia no dia do casamento, vestido branco, prometendo amar Leandro para sempre. Onde foi que eu errei? Perguntei para as fotos. Onde foi que você se transformou nisso? Ouvi passos no corredor. Neide apareceu de camisola, os cabelos despenteados. Eu sabia que você não ia conseguir dormir. Te acordei? Eu também não consegui. Ela me contou que ficou deitada no quarto de hóspedes olhando para o teto,
pensando em mim no quarto ao lado, lembrando de quando Geraldo morreu e ela dormiu ali por uma semana. 35 anos, ela disse sentando do meu lado no sofá. Essa mulher é mais minha irmã do que minhas irmãs de sangue. Você pensou isso? Pensei. E penso todo dia. Ficamos as duas em silêncio por um momento, olhando as fotos. Neide pegou uma das fotos. Patrícia bebê. Eu lembro dessa fase. Ela era tão doce. Outra foto. Casamento. Neide ficou em silêncio por um momento. Esse dia eu não gostei, você sabe. Eu sabia. Neide tinha passado a festa inteira com a cara fechada. Onde foi que eu errei? Repeti. Onde foi que essa menina se transformou num monstro? Neide suspirou. Colocou a xícara de chá na mesa. Me olhou nos olhos. Carmen, você quer a verdade? A verdade que eu nunca tive coragem de falar? Fala. Você amou demais. Protegeu demais. Toda vez que ela errava, você passava a mão na cabeça. Você criou uma pessoa que acha que o mundo deve tudo a ela. As palavras doeram, mas eram verdade. E o vício em jogo só piorou tudo, Neide continuou. Cada vez que você pagava as dívidas, ela afundava mais, como se o dinheiro fosse permissão para continuar errando. Eu comecei a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu avisei, Neide disse, sua voz mais suave agora. Você está criando um monstro, eu disse. Toda vez que você paga as dívidas dela, você diz que está tudo bem continuar fazendo. Você não quis ouvir. Eu achei que amor de mãe resolvia tudo. Amor de mãe não resolve tudo, Carmen. Às vezes amor de mãe só piora, porque mãe não quer ver filho sofrer, e às vezes sofrer é a única coisa que ensina. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O relógio da parede marcando as horas, o chá esfriando nas xícaras. Mas isso não justifica o que ela fez, Neide disse finalmente. Muita gente é mimada e não tenta matar a própria mãe. A maldade é dela, não sua. Eu enxuguei as lágrimas. Eu sei. Você errou? Errou. Toda mãe erra. Mas isso não é desculpa para o que ela fez. Nada é desculpa para o que ela fez. Neide se aproximou e me abraçou. O que eu faria sem você, Neide? Você não precisa descobrir, porque eu não vou a lugar nenhum. Ficamos abraçadas por um longo tempo. Duas mulheres de mais de 60 anos, de camisola, no meio da madrugada, deixando as lágrimas virem. Finalmente, o cansaço venceu. Eu encostei a cabeça no ombro de Neide e fechei os olhos. Dorme um pouco, ela disse. Amanhã vai ser um dia difícil. Eu queria dizer que não ia conseguir dormir, mas o corpo não me deu escolha. Pela primeira vez desde que aquela caixa chegou, eu relaxei. Acordei com cheiro de café. Abri os olhos e me dei conta de que tinha dormido no sofá, a cabeça ainda no ombro de Neide, que também tinha dormido. Na cozinha, o cheiro de café coado. Mas Neide estava ali, do meu lado. Ela abriu os olhos no mesmo momento. Quem está fazendo café? Perguntei. Levantamos as duas. Fomos até a cozinha. Não tinha ninguém, mas a cafeteira elétrica, que eu quase nunca usava, estava ligada. Devo ter deixado programada ontem sem perceber. Neide riu. Pensei que tivesse fantasma. Eu ri também. Uma risada cansada, mas genuína. Olhei para a janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Um novo dia. Dormiu bem? Neide perguntou. Pela primeira vez em muito tempo, dormi. Ótimo, porque hoje a gente vai à advogada e você precisa estar forte. Eu assenti. Ela tinha razão. Era hora de lutar. Tomamos café em silêncio. O bolo de laranja do dia anterior ainda estava na geladeira. Comemos mais uma fatia cada. Neide foi para a casa dela se arrumar. Volto em 20 minutos. Enquanto ela estava fora, fui para o meu quarto me trocar. Abri o armário, olhando as roupas. Que roupa se usa para ir numa advogada denunciar a própria filha por tentativa de homicídio? Escolhi uma blusa cinza e uma calça social preta. Roupa séria. Roupa de quem vai à luta. Estava abotoando a blusa quando parei de repente. Uma memória veio à minha mente. Algo que eu tinha esquecido, ou que meu cérebro tinha bloqueado. O chá. 6 meses atrás, Patrícia e Leandro tinham vindo me visitar. Era uma quarta-feira, fora do comum.
Eles só apareciam nos fins de semana, quando queriam dinheiro. Patrícia insistiu em fazer chá para mim. Você trabalhou demais, mãe. Senta, relaxa, eu cuido de tudo. Eu estranhei. Patrícia nunca fazia nada para mim. Nunca. Mas quis acreditar que era carinho genuíno. Quis tanto acreditar. Ela trouxe a xícara fumegando. Chá de camomila, ela disse. Leandro ficou na porta da cozinha, olhando. Ansioso demais. O chá tinha gosto estranho. Amargo. Metálico. Eu dei 2 goles e fiz careta. Tá com gosto esquisito, filha. É a marca nova, mãe. Bebe tudo, faz bem para dormir. Eu deixei de lado. Disse que ia terminar depois. Patrícia insistiu. 3 vezes insistiu. Mãe, bebe enquanto tá quente. Mãe, vai esfriar. Mãe, eu fiz com tanto carinho. Bebi mais um gole e parei. Algo no olhar de Leandro me incomodou. Aquele sorriso de canto, de quem espera alguma coisa. Naquela noite passei muito mal. Vômito, diarreia, tontura, coração acelerado. Achei que era virose. Liguei para Neide no dia seguinte. Ela veio me cuidar. Fiquei mal uns 3 dias. E agora, de pé no meu quarto 6 meses depois, a memória veio completa. Patrícia perguntou se eu já tinha feito testamento. Meu Deus! Eles tentaram antes. A cobra não foi a primeira vez. Minhas pernas cederam. Sentei na cama, a blusa ainda meio abotoada. Minha mente processando o que aquilo significava. Minha filha já tinha tentado me matar antes, há 6 meses, com veneno no chá. E eu nem tinha desconfiado. O quarto começou a girar, as paredes se aproximando, se afastando. Minha respiração ficou curta, rápida, como se não coubesse ar suficiente nos meus pulmões. E então meu corpo reagiu antes da minha mente. Corri para o banheiro, vomitei na pia, o café da manhã, a bile, tudo. Meu estômago querendo expulsar não só a comida, mas a própria verdade. A imagem do chá voltou, Patrícia trazendo a xícara, sorrindo. Bebe tudo, mãe, faz bem para dormir. Para dormir para sempre. Meus joelhos cederam. Escorreguei até o chão frio do banheiro. Tudo que eu conseguia pensar era... Ela me olhou nos olhos. Ela me trouxe uma xícara de chá envenenado, me olhou nos olhos e sorriu. Minha filha. Ela quis me matar. E quase conseguiu. Foi ali que Neide me encontrou. No chão do banheiro, abraçando os próprios joelhos, balançando para frente e para trás. Meu Deus, Carmen. Ela se ajoelhou do meu lado, me abraçou, me tirou do chão. Meu corpo não me obedecia. As pernas queriam sentar, os braços queriam abraçar alguma coisa. Qualquer coisa. O chá, eu disse, minha voz saindo num sussurro rouco. Neide, o chá. E eu contei tudo. A visita de 6 meses atrás. O chá com gosto estranho. A insistência de Patrícia. A doença que veio depois. Neide ficou em silêncio por um momento, processando. Eu lembro, ela disse finalmente. Você ficou mal uns 3 dias. Eu vim cuidar de você. E a Patrícia? Ela veio me ver? Neide hesitou. Não. Ela só mandou mensagem perguntando se você... Meu Deus. Perguntando o quê? Perguntando se você já tinha ido no médico fazer exames e se você já tinha feito testamento. Ficamos as duas em silêncio, nos olhando. Eles tentaram antes, eu disse. A cobra não foi a primeira vez. Neide se sentou do meu lado na cama. Me abraçou. Você quase morreu, Carmen. Há 6 meses. E eu nem desconfiei. Eu também não. Achei que era minha filha me cuidando. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de pessoa envenena a própria mãe? Eu me levantei. Fui até o espelho. Olhei para a mulher refletida ali. Uma mulher que quase morreu 2 vezes pelas mãos da própria filha. Uma pessoa que não é mais minha filha. Terminei de me arrumar. Determinada. Vamos, temos uma advogada para visitar. O escritório da doutora Luciana Farias ficava no centro da cidade, num prédio antigo de 3 andares. Ela tinha sido a advogada que cuidou do inventário de Geraldo 3 anos atrás. Competente, direta, mas com um jeito gentil que me fez confiar nela desde o primeiro momento. Neide e eu chegamos às 9 em ponto. A secretária nos levou até a sala da doutora Luciana, um ambiente acolhedor, mas profissional, com estantes cheias de livros de direito e uma mesa de madeira escura.
Doutora Luciana se levantou para nos receber. 50 anos, cabelos curtos, óculos elegantes. Apertou minha mão com firmeza. Dona Carmen, quando recebi sua ligação ontem, fiquei preocupada. O que aconteceu? Sentamos nas cadeiras de frente para a mesa dela, eu e Neide lado a lado, como sempre. E eu comecei a contar. Contei tudo. O histórico de dependência financeira. Os anos dando dinheiro. A discussão de 8 dias atrás. A cobra. O bilhete. A descoberta do cartão. O confronto no portão. As ameaças. E contei sobre o chá. A tentativa de 6 meses atrás que eu só tinha conectado naquela manhã. Quando eu hesitava ou me emocionava, Neide completava os detalhes. Eu estava lá quando o pacote chegou, Neide disse. Se não fossem os furos na caixa, Carmen teria aberto. E estaria morta agora. Doutora Luciana ouviu tudo em silêncio. Seu rosto foi ficando cada vez mais grave conforme eu contava. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Dona Carmen, ela disse finalmente, o que a senhora está descrevendo não é apenas conflito familiar, é crime, talvez múltiplos crimes. Eu sei, mas ela é minha filha. Neide se virou para mim, firme. Uma filha que tentou te matar, Carmen. Doutora Luciana assentiu. Sua amiga tem razão. Ela tentou matar a senhora. Possivelmente mais de uma vez, se considerarmos o incidente do chá. Eu sabia que elas estavam certas, mas ouvir aquilo em voz alta de uma advogada tornava tudo mais real, mais definitivo. Quais são as opções? Perguntei. Doutora Luciana pegou um bloco de notas e começou a explicar. Primeiro, boletim de ocorrência formal por tentativa de homicídio. A senhora já registrou a ocorrência inicial ontem, mas podemos complementar com os novos elementos. O chá, as ameaças. Segundo, medida protetiva de urgência. Isso impede que sua filha e o marido dela se aproximem da senhora ou da sua casa. Terceiro, alteração do testamento. A senhora pode deserdar formalmente sua filha com base na tentativa contra sua vida. É previsto em lei. Quarto, processo por estelionato. O uso indevido do cartão de crédito é crime. Eu ouvi tudo em silêncio. Cada opção era um pedaço do meu coração se quebrando. Não quero que minha filha vá presa, eu disse. Doutora Luciana me olhou com compreensão. Entendo, mas precisamos de proteção legal. A medida protetiva impede que eles se aproximem. O testamento garante que seu patrimônio vá para quem você escolher. E os netos? Minha voz falhou. Lucas e Sofia. Eu não posso simplesmente abandonar eles. Podemos pedir visitas supervisionadas, mas por enquanto o importante é garantir sua segurança. Neide colocou a mão no meu ombro. Os meninos vão entender um dia, Carmen. Quando forem grandes, vão saber quem sempre amou eles de verdade. Eu respirei fundo. Olhei para Neide. Olhei para a doutora Luciana. Faça a medida protetiva. E o testamento. Quero que tudo vá para um fundo para os meninos. Educação, saúde, futuro, administrado pela senhora, não pelos pais. Neide sussurrou baixinho, só para mim. Você tá fazendo certo. Doutora Luciana anotou tudo. É uma decisão sábia. E quanto ao processo criminal? Eu hesitei. Olhei para Neide. Isso só você pode decidir, amiga, ela disse. Mas eu vou estar do seu lado, seja qual for a escolha. Vamos começar com a proteção, eu disse. O resto, eu preciso de tempo. No fim da tarde, graças ao plantão judicial e à insistência da doutora Luciana, tínhamos a medida protetiva em mãos. A juíza entendeu a gravidade do caso. Patrícia e Leandro não podiam chegar a menos de 200 metros de mim. O testamento ela já tinha preparado durante a manhã. Só faltava minha assinatura. O documento estava na mesa da doutora Luciana. 15 páginas de cláusulas e parágrafos. Minha casa, minhas economias, tudo que eu e Geraldo construímos. Tudo iria para um fundo destinado à educação e bem-estar de Lucas e Sofia. E Patrícia estava formalmente deserdada. Deserdação por indignidade, doutora Luciana explicou. O Código Civil brasileiro permite quando o herdeiro atenta contra a vida do testador. Finalmente chegamos à última página. É só assinar aqui, dona Carmen, doutora Luciana disse, empurrando o documento pela mesa. Nas 2 linhas marcadas. Eu peguei a caneta. Era uma caneta comum. Azul,
de plástico. O tipo de caneta que você encontra em qualquer papelaria por R$ 2. Mas naquele momento parecia pesar toneladas. Minha mão pairou sobre o papel, sobre a linha onde estava escrito Deserdação da herdeira Patrícia de Souza Moreira. E travou. Eu não conseguia mover a mão, não conseguia baixar a caneta. Era como se meu corpo estivesse se recusando a fazer o que minha mente sabia que era necessário. As letras pareciam nadar na página. Deserdação. Herdeira. Patrícia. Minha filha. Minha mente me levou de volta a 35 anos atrás. A maternidade do Hospital São Luís. O cheiro de hospital, de álcool, de desinfetante. O som dos monitores. A luz fluorescente piscando. E o peso de um bebê nos meus braços. A enfermeira tinha colocado Patrícia no meu colo segundos depois que ela nasceu. Ainda coberta de sangue e vernix. Ainda ligada a mim pelo cordão. Tão pequena. Tão frágil. Tão perfeita. Eu me lembro de contar os dedos dela. 10 nos pés, 10 nas mãos. Todos perfeitos. Eu me lembro de olhar para o rosto dela, enrugado, vermelho, zangado por ter sido expulsa do lugar quentinho onde tinha passado 9 meses. E eu me lembro de pensar, eu vou proteger essa criança com a minha vida. Eu vou fazer qualquer coisa por ela. Eu nunca vou deixar nada de mal acontecer com ela. Geraldo estava do meu lado, chorando. Ele que nunca chorava. Ele que era forte, firme, o homem da casa. Chorando como um bebê enquanto olhava para nossa filha. Nossa família está completa, ele disse. 35 anos. Uma vida inteira. Lembrei do cartão. O cartão de Dia das Mães que ela fez quando tinha 8 anos. Está na gaveta do meu quarto até hoje, junto com outras relíquias. O primeiro dente de leite, uma mecha de cabelo do batizado, a foto do primeiro dia de escola. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Letras tortas de criança. Coração desenhado com giz de cera vermelho. Purpurina colada com cola branca, já descascando depois de tantos anos. Eu guardei aquele cartão por quase 30 anos. Quase 30 anos. E agora eu estava prestes a assinar um papel dizendo que aquela menina, aquele bebê que eu segurei nos braços, que eu amamentei, que eu ensinei a andar, que eu consolei quando ela chorava de noite, não era mais minha herdeira, não era mais minha filha. Minha mão continuou parada sobre o papel, a caneta tremendo. Uma lágrima caiu do meu rosto e atingiu o documento, borrando levemente a margem. Neide percebeu. Claro que percebeu. Ela colocou a mão no meu ombro e se inclinou para falar baixinho, só para eu ouvir. Você não está matando sua filha. Ela já morreu faz tempo. Você só está enterrando. Eu fechei os olhos, respirei fundo e assinei. Uma linha. Firme. Clara. Definitiva. Depois a outra. Pronto. Abri os olhos. Olhei para o documento. Minha assinatura ali, em tinta azul, selando o fim de uma relação de 35 anos. Doutora Luciana recolheu o documento com cuidado, como se fosse algo frágil. Está feito, Dona Carmen. Seus netos estão protegidos. Eu não respondi. Continuei olhando para as minhas próprias mãos. Mãos que tinham segurado Patrícia quando ela nasceu. Mãos que tinham acabado de assinar a deserdação dela. As mesmas mãos. Vamos para casa, Neide disse, se levantando. Eu faço um café pra gente. Na saída do escritório, eu parei na porta. Olhei para trás, para a mesa onde eu tinha assinado. O lugar parecia diferente agora. Menor. Mais escuro. Eu criei ela, Neide, eu disse, minha voz saindo rouca. Eu dei de mamar. Eu ensinei a andar. Eu segurei a mão dela no primeiro dia de escola. Eu fiquei acordada noites inteiras quando ela estava doente. Eu chorei de alegria na formatura dela. Eu ajudei a escolher o vestido de noiva. Eu sei. E agora eu assinei um papel dizendo que ela não é mais minha filha. Neide me olhou nos olhos. Os dela estavam cheios de lágrimas também. Ela que era sempre forte, sempre firme. Não, Carmen. Você assinou um papel dizendo que seus netos vão ter um futuro, que o dinheiro que você e Geraldo trabalharam a vida inteira para juntar não vai ser gasto em jogo e em vício, que Lucas e Sofia vão ter educação, saúde, oportunidade. É diferente. É? É. Um dia você vai entender. Hoje, só confia em mim. Eu queria acreditar. Com toda a minha força, eu queria acreditar. 35 anos, eu disse. O quê?
Faz 35 anos que eu confio em você, Neide. Desde o dia que a gente conversou por cima do muro, grávida as duas, pendurando roupa no varal. Neide deu um sorriso triste. É muito tempo. É, mas não é o suficiente. Eu quero mais 35. Ela me abraçou ali mesmo, na porta do escritório da advogada. Duas mulheres de mais de 60 anos, se abraçando com os olhos molhados, enquanto uma secretária olhava sem entender nada. Você vai ter, Neide disse. Eu prometo, você vai ter. Quando chegamos em casa, meu celular estava cheio de mensagens. A medida protetiva tinha sido entregue. Patrícia e Leandro estavam furiosos. Li as mensagens uma por uma, sentindo a bile subir na garganta. Sua velha desgraçada, você vai pagar por isso. Nem pensa que essa palhaçada de ordem judicial vai me impedir. Eu sou sua filha. Tenho direito ao que é meu. Os meninos estão chorando. Querem a avó, mas você preferiu nos abandonar. Quando você morrer, eu vou festejar. Você destruiu nossa família. Mostrei as mensagens para Neide. Ela leu com o rosto cada vez mais vermelho de raiva. Você precisa mostrar isso para a polícia. Eu sei, amanhã. Hoje eu só quero descansar. Mas o descanso não veio. Era quinta-feira, 4 dias depois do Dia das Mães, quando eles vieram. A noite tinha começado tranquila. Eu e Neide jantamos juntas. Ela tinha feito uma sopa de legumes que Geraldo adorava. Depois ficamos assistindo novela na sala, comentando os absurdos da trama como fazíamos há décadas. Lá pelas 10, Neide foi embora. Qualquer coisa me liga, ela disse na porta. Qualquer barulho estranho, qualquer coisa. Vai ficar tudo bem, Neide. Eu sei, mas me liga mesmo assim. Ela foi. Eu tranquei a porta, tranquei as janelas, verifiquei tudo 2 vezes. O delegado tinha dito que a medida protetiva era proteção, mas eu não me sentia protegida. Me sentia vigiada, esperando. Fui dormir lá pelas 11. Demorei para pegar no sono. Toda vez que um carro passava na rua, eu acordava. Toda vez que um cachorro latia, meu coração acelerava. Devia ser umas 2 da manhã quando acordei de vez. Barulho no quintal. Eu fiquei paralisada na cama, ouvindo, tentando me convencer de que era um gato, um gambá, o vento. Mas não era. Sons de passos, pesados demais para ser animal. Vozes abafadas. Algo sendo arrastado, a escada que eu guardava no barraco dos fundos. Meu coração disparou tão forte que eu sentia as batidas no pescoço, nas têmporas, nos ouvidos. O medo é uma coisa física, eu descobri. Ele aperta o peito, seca a boca, trava as pernas. Peguei o celular com as mãos tão instáveis que quase deixei cair. A tela brilhou no escuro. 2h17 da manhã. Disquei 190. Minha voz saiu num sussurro. Central. Tem alguém invadindo minha casa. Rua das Acácias, 247. Pelo amor de Deus, rápido. A atendente pediu para eu ficar na linha. Pediu para eu me trancar no quarto. Eu já estava trancada. A porta do quarto fechada, a cômoda empurrada contra ela. Como se aquilo fosse parar alguém determinado a entrar. Mandei mensagem para Neide com uma mão enquanto segurava o celular na outra. Tem alguém aqui. Chamei polícia. A resposta dela veio em segundos. Tô ligando para a polícia também. Aguenta. E então ouvi o som que me gelou o sangue. Vidro quebrando. A janela da cozinha. Passos dentro da casa. E a voz de Leandro, ecoando pelo corredor. Cadê você, sua velha maldita? Tapei a boca para não gritar. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu estava sozinha, no escuro, com um homem que queria me matar dentro da minha casa. Eu sei que você tá aí! Ele gritou. Sai da onde você tá escondida! Barulho de coisas sendo quebradas, móveis sendo virados, vidro se estilhaçando. A viatura está a caminho, a atendente disse no meu ouvido. Sua voz era calma, profissional. 2 minutos, senhora. Aguente 2 minutos. 2 minutos. 120 segundos. Uma eternidade. Os passos se aproximaram do corredor, do meu quarto. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado da porta. Ofegante. Bêbado, talvez. Ou só cheio de ódio. A maçaneta girou. 1 vez. 2 vezes. A porta estava trancada. Ah, tá aí, né? Leandro riu.
Uma risada que não tinha nada de humano. Abre essa porta, sua filha da puta. Abre ou eu arrebento. Ele começou a chutar. A madeira estremecia a cada impacto. A cômoda que eu tinha empurrado contra a porta balançava. Eu recuei até o canto mais distante do quarto. Me encolhi no chão entre a cama e a parede, abraçando o celular como se fosse minha única ligação com o mundo, chorando em silêncio. Você acabou com a minha vida, Leandro gritava entre os chutes. Você prendeu minha mulher, você tirou meus filhos. Eu vou te matar, sua velha desgraçada. Eu vou te matar. Outro chute. A madeira rachou. Por favor. Eu sussurrei pro telefone, pro universo, pra Deus. Por favor, rápido. E então, a sirene. O som mais bonito que eu já ouvi na vida. Luzes vermelhas e azuis piscando através da cortina do quarto. Pneus cantando no asfalto. Portas de carro batendo. Vozes gritando: polícia! Parado! Merda! Leandro berrou. Ouvi passos correndo, a porta dos fundos batendo, motor de carro acelerando. Patrícia estava esperando na rua. Mas dessa vez eles não foram rápidos o suficiente. Ouvi vozes de policiais no quintal, gritos de parado, polícia, no chão. Um corpo caindo, algemas clicando. E então silêncio, um silêncio abençoado. Alguns minutos depois, um policial bateu na minha porta. Dona Carmen, a senhora pode sair, está seguro. Abri a porta devagar. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia andar. Na sala vi o estrago, vasos quebrados, a televisão no chão, fotos rasgadas. E na porta da frente vi Neide. Ela tinha vindo correndo de roupão e chinelo no meio da madrugada. Passou pelos policiais, ignorou todo mundo e veio direto me abraçar. Eu tô aqui. Acabou. Acabou. Leandro foi preso em flagrante no quintal, tentando pular o muro. Depois, um dos policiais me contou que Patrícia estava no carro, esperando na esquina. Também foi detida. O doutor Costa, o mesmo delegado do Dia das Mães, veio falar comigo. Dona Carmen, agora isso virou caso criminal sério. Violação de medida protetiva, invasão de domicílio, ameaça, dano ao patrimônio. Eles vão responder por tudo. Eu mal conseguia formar frases. Neide ficou do meu lado, completando as palavras quando eu não conseguia. Eles invadiram a casa dela, Neide disse, a voz firme de raiva. Quebraram a janela, vieram atacar uma viúva de 66 anos no meio da madrugada. O delegado anotou tudo. E os meninos? Eu consegui perguntar. Lucas e Sofia, onde estão? O conselho tutelar foi acionado. Por enquanto ficam com a outra avó, a mãe do Leandro. A mãe do Leandro. Uma mulher que eu mal conhecia. Meus netos na casa de estranhos. Eu quero a guarda deles, eu disse. O delegado me olhou com surpresa. Isso é um processo separado, Dona Carmen, mas com os pais presos é possível. Neide não me deixou sozinha aquela noite, nem as noites seguintes. Você vai dormir na minha casa, ela disse, até isso acabar. Eu não discuti. Pela primeira vez na vida, não tinha forças para discutir nada. Os dias seguintes foram um borrão de delegacias, advogados, audiências. Doutora Luciana cuidou de tudo, mas eu precisava estar presente. Precisava contar minha história várias vezes, para pessoas diferentes, sempre revivendo a mesma dor. Uma semana depois da invasão, consegui autorização para uma visita supervisionada aos netos. Era a primeira vez que eu via Lucas e Sofia desde o Dia das Mães. A visita foi numa sala do fórum, ambiente neutro, com uma funcionária presente o tempo todo. Quando as crianças entraram, meu coração quase parou. Sofia correu e me abraçou com toda a força dos seus 6 anos. Vovó! Vovó! Lucas veio devagar. 9 anos, mas com olhos de quem tinha visto coisas demais. Olhos no chão. Meus amores, eu disse, abraçando os dois. Como vocês estão? Tô com saudade, vovó, Sofia disse. Por que você sumiu? Eu não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 6 anos que a mãe dela tentou matar a avó? Lucas continuava quieto, sem me olhar. A funcionária levou Sofia para brincar num cantinho da sala, me dando um momento a sós com Lucas. Meu filho, eu disse, me ajoelhando na frente dele. O que foi? Pode falar com a vovó. Lucas ergueu os olhos. Estavam cheios de lágrimas. Eu ouvi, vovó. Eu ouvi tudo.
Meu sangue gelou. Ouviu o quê, meu amor? A mamãe e o papai, planejando. Ele engoliu em seco. A cobra. Eu parei de respirar. Eles achavam que eu estava dormindo. Lucas continuou, as lágrimas escorrendo. Mas eu ouvi. O papai disse que se você morresse rápido, a gente ia ter dinheiro para pagar as dívidas. A mamãe disse que tinha que parecer acidente. O mundo parou. Meu neto de 9 anos, meu Lucas, tinha ouvido os próprios pais planejando matar a avó. Eu queria te avisar, ele soluçou, mas eu não sabia como. Eu não tenho celular, e eles não me deixavam sair. Quando a polícia veio buscar eles, Ele hesitou. Eu fiquei aliviado, vovó. É errado ficar aliviado? Eu o abracei com toda a força que eu tinha. Esse menino que carregou esse peso sozinho. Não, meu amor, não é errado. Você foi muito corajoso. Muito corajoso. Ficamos abraçados por um longo tempo. Lucas chorando no meu ombro. Eu chorando no dele. Quando nos separamos, ele me olhou nos olhos. Vovó, eu não quero voltar para casa. Eu não quero morar com eles quando eles saírem da cadeia. Eu tenho medo. Você não vai, meu amor. Eu prometo. Você não vai. Depois da visita, conversei com doutora Luciana. Eu quero a guarda dos meninos. Ela me olhou por cima dos óculos. Com os pais presos, isso é possível. Mas a senhora tem certeza? Criar crianças aos 66 anos? Eu já criei uma filha. Errei muito. Talvez com os netos eu possa fazer diferente. Doutora Luciana assentiu devagar. Vou dar entrada no pedido, mas vai levar alguns meses. Enquanto isso, podemos pedir a guarda provisória. Faça isso, por favor. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram os meses em que eu descobri do que eu era capaz. Neide me ajudou com o processo. Estava lá em todas as audiências, em todas as reuniões, em todas as noites em que eu não conseguia dormir de preocupação. Mas uma noite, a noite antes da guarda provisória ser concedida, ela hesitou. Estávamos na minha sala tomando chá, eu falando dos planos, o quarto do Lucas, o quarto da Sofia, a escola nova, a rotina. Neide ficou em silêncio por um momento. Depois, Carmen, você tem certeza? Eu parei de falar. Como assim? 66 anos, criar 2 crianças, adolescência, escola, doença, birra. Ela suspirou. E se você não aguentar? E se for demais? Eu a olhei, magoada. Neide, que sempre me apoiou. Neide, que nunca duvidou de mim. Ela viu minha expressão e se apressou. Desculpa. Desculpa, Carmen. Eu me preocupo com você. Você já passou por tanta coisa. Eu não quero que você se destrua tentando consertar o que a Patrícia quebrou. Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Neide, eu sei que é difícil. Eu sei que vou ter dias que vou querer desistir, dias que vou chorar de cansaço. Olhei para ela. Mas aquelas crianças não têm mais ninguém. O pai tá preso, a mãe tá presa, a outra avó não quer saber. Eu sou tudo que eles têm. Eu sei, mas... E eu preciso fazer isso, não só por eles, por mim também. Eu preciso provar, para mim mesma, que eu consigo criar crianças sem estragar tudo. Neide ficou me olhando por um longo momento. Você não estragou a Patrícia, Carmen. Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Mas com Lucas e Sofia, eu tenho uma segunda chance, e eu não vou desperdiçar. Neide suspirou. Depois sorriu. Aquele sorriso que eu conheço há décadas. Então tá, se você vai fazer isso, eu vou estar lá, como sempre. Mesmo achando que é loucura? Principalmente achando que é loucura. Para isso que serve, amiga. A guarda provisória foi concedida 3 semanas depois da invasão. O dia em que Lucas e Sofia vieram morar comigo foi um dos mais emocionantes da minha vida. Neide me ajudou a preparar os quartos. Compramos lençóis novos, de super-heróis para Lucas, de princesas para Sofia. Enchemos a geladeira de coisas que crianças gostam. Preparamos a casa para ter vida de novo. Quando o carro do conselho tutelar parou na frente, eu estava esperando no portão. Neide do meu lado, como sempre. Lucas desceu primeiro. Carregava uma mochila pequena com as poucas coisas que tinha conseguido pegar antes da prisão dos pais. Olhou para casa. A casa onde ele tinha passado tantos fins de semana felizes com a avó. E seus olhos se encheram de lágrimas.
Vovó, ele disse, a voz quebrando, a gente vai morar aqui de verdade? Vai, meu amor, de verdade. Sofia veio correndo e me abraçou. Vovó, vovó, eu trouxe minha boneca. Posso dormir no quarto rosa? Pode, minha princesa, o quarto é todo seu. A funcionária do conselho tutelar me entregou os documentos. Assinou, anotou, fez as perguntas de praxe. E então foi embora. E eu fiquei ali, no meio da sala, com meus 2 netos, minha nova família. Neide preparou o almoço para todo mundo. Arroz, feijão, frango assado, comida de domingo, ela disse, mesmo sendo quarta-feira. Dia especial merece comida especial. As crianças comeram em silêncio no início. Ainda estavam assustadas, desconfiadas. Tinham passado semanas na casa de estranhos, sem saber o que ia acontecer com eles. Mas aos poucos, ao longo dos dias e semanas, eles foram voltando a ser crianças. Lucas foi o mais difícil. Ele tinha pesadelos quase toda a noite. Acordava gritando, suando, chamando por mim. Eu ia até o quarto dele, sentava na cama, segurava a mão dele até ele dormir de novo. Uma noite, ele me contou o que sonhava. Eu sonho que eles voltaram, vovó, que saíram da cadeia e vieram me buscar. Eu não quero ir com eles. Eu tenho medo. Eles não vão te buscar, meu amor. Eu não vou deixar. Promete? Prometo. Sofia era mais nova, entendia menos. Ela chorava querendo a mãe às vezes, especialmente de noite. Eu não sabia o que dizer. Como explicar para uma criança de 6 anos que a mãe dela era uma pessoa perigosa? Neide me ajudou. Você não precisa explicar tudo agora, ela disse. Ela é pequena. Deixa ela sentir sua falta. Deixa ela chorar. Um dia, quando for maior, ela vai entender. Então, eu deixava Sofia chorar no meu colo. Acariciava o cabelo dela. Cantava as mesmas músicas que eu cantava para Patrícia quando ela era pequena. E aos poucos, as lágrimas foram ficando menos frequentes. A escola foi outro desafio. Tive que matricular os 2 em escolas novas. Não podia mandá-los para a mesma escola de antes, onde todo mundo sabia o que tinha acontecido. Crianças podem ser cruéis. Escolhi uma escola particular no centro da cidade. O fundo que eu tinha criado pagava tudo: mensalidade, uniforme, material. Era para isso que o dinheiro servia, para o futuro deles. No primeiro dia de aula, levei os 2 de mãos dadas até o portão. Lucas de calça jeans e camisa social, tentando parecer mais velho do que era. Sofia de vestido rosa, agarrada na minha perna. E se ninguém gostar da gente, vovó? Sofia perguntou. Vão gostar sim, minha princesa. Vocês são crianças maravilhosas. E se perguntarem dos nossos pais? Eu me ajoelhei na frente dela. Se perguntarem, você diz que mora com a avó. Só isso. Não precisa explicar mais nada. Lucas assentiu. Ele entendia. Os vi entrando na escola, de mãos dadas, 2 irmãos enfrentando um mundo novo juntos. E eu fiquei ali no portão, com os olhos embaçados, até Neide me puxar pelo braço. Os meses foram passando. Lucas e Sofia foram voltando a ser crianças. Lucas fez amigos, entrou para o time de futebol. Sofia se apaixonou por balé. Neide estava presente em tudo. Virou tia Neide, oficialmente. No Natal, Lucas desenhou uma árvore genealógica para a escola. Tinha eu, tinha ele, tinha Sofia. E tinha a tia Neide. Ela não é parente de sangue, a professora comentou. Não, eu disse. É parente de coração. É mais importante. E então veio o julgamento. O dia do julgamento chegou num dia de chuva. Eu acordei às 5 da manhã. Neide tinha dormido na minha casa. Ela sabia que eu ia precisar. Você não precisa ir, ela disse. Pode mandar só a advogada. Preciso sim. Preciso olhar ela nos olhos. Preciso fechar esse ciclo. Chegamos ao fórum às 8. O corredor cheirava a café velho e papel. Doutora Luciana nos encontrou na entrada. Dona Carmen, a senhora está pronta? Não, mas vamos mesmo assim. Vi Patrícia antes do julgamento começar. Ela estava sendo trazida por 2 agentes penitenciárias. Meu Deus, como ela estava diferente. Magra demais, olheiras fundas, cabelo cortado curto, sem cuidado. Não parecia a mesma mulher que tinha gritado no meu portão meses atrás. Por um segundo, apenas um segundo, eu vi a menina de 5 anos que fazia cartão de Dia das Mães. Depois, Patrícia olhou para mim, e eu vi os olhos dela.
os mesmos olhos frios que tinham olhado enquanto eu bebia o chá envenenado. A menina de 5 anos sumiu há muito tempo. O julgamento durou horas. As acusações foram lidas: tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, violação de medida protetiva, invasão de domicílio, estelionato. O promotor apresentou as provas: o extrato do cartão, o bilhete da caixa, as mensagens de ameaça, o depoimento do Marcos, da polícia ambiental, fotos da cobra, fotos da casa invadida. Cada prova era mais um prego no caixão da defesa. E então chegou minha vez de depor. Subi ao banco das testemunhas com as pernas bambas. Neide estava na primeira fileira, olhando direto para mim. Força silenciosa. O promotor pediu que eu contasse os fatos. Eu falei. Voz firme no início, tremendo no meio, firme de novo no final. Contei sobre a cobra, sobre o chá, sobre os anos de manipulação, sobre a discussão da herança, sobre a invasão. Quando terminei, achei que tinha acabado. Não tinha. O advogado de defesa se levantou. Um homem de terno caro, cabelo grisalho penteado para trás, sorriso de tubarão. Dr. Fábio Mendonça, ele tinha se apresentado, especialista em casos complexos de família. Dona Carmen, ele começou, a voz macia como veneno. A senhora disse que sua filha e o genro exigiam dinheiro, mas não é verdade que a senhora prometeu ajudá-los financeiramente quando seu marido faleceu? Eu hesitei. Eu ajudei muitas vezes. Responda à pergunta, por favor. A senhora prometeu ou não prometeu? Eu disse que ia ajudar enquanto eles precisassem. Então a senhora fez uma promessa, e depois quebrou essa promessa, cortou o dinheiro de uma hora para outra. É isso? O promotor se levantou. Protesto, meritíssimo. O advogado está distorcendo os fatos. Negado. A testemunha pode responder. Eu olhei para o advogado. Senti a raiva subindo. Eu cortei o dinheiro depois que descobri que minha filha estava usando o meu cartão para comprar uma cobra venenosa para me matar. Isso responde sua pergunta? O advogado não se abalou. Continuou sorrindo. Dona Carmen, a senhora tem 66 anos, mora sozinha. Já pensou que talvez a senhora tenha imaginado coisas? Que o estresse do luto, a solidão, podem ter afetado o seu julgamento? Eu senti como se ele tivesse me dado um tapa. Eu não imaginei uma cobra dentro de uma caixa. A polícia ambiental confirmou. Mas a senhora não tem provas de quem mandou a cobra, tem? Qualquer pessoa poderia ter usado o cartão da sua filha. Tinha um bilhete. Feliz Dia das Mães. Espero que goste da surpresa. Um bilhete sem assinatura, sem digital. Qualquer um poderia ter escrito. Eu comecei a tremer. Não de medo, de raiva. Minha filha confessou, na ligação. Ela disse que era só um susto. A senhora gravou essa ligação? Não. Então é sua palavra contra a dela. O advogado se virou para o júri, abrindo os braços. Senhoras e senhores, o que temos aqui é uma mãe idosa, solitária, que perdeu o marido e está em conflito com a filha por questões de herança. Uma mãe que talvez, apenas talvez, esteja exagerando os fatos por ressentimento, por mágoa, por... Eu não estou exagerando nada. Minha voz ecoou pelo tribunal. Todo mundo ficou em silêncio. Eu me levantei no banco das testemunhas, minhas mãos fechadas em punho. Eu não estou exagerando. Eu não estou imaginando. Minha filha tentou me matar. 2 vezes. Uma com veneno, outra com uma cobra. E esse homem, apontei para o Leandro, invadiu minha casa no meio da noite para terminar o serviço. Olhei diretamente para o advogado. O senhor pode usar todas as palavras bonitas que quiser. Pode me chamar de velha, de louca, de amargurada. Mas eu sei o que aconteceu. Eu estava lá. E eu quase morri. Silêncio no tribunal. O juiz pigarreou. A testemunha pode se sentar. Eu me sentei. Minhas pernas tremiam tanto que eu achei que iam ceder. Olhei para Neide. Ela estava chorando silenciosamente, mas ergueu o polegar para mim. E então eu fiz algo que não tinha planejado. Olhei para Patrícia. Patrícia. Ela não olhou. Patrícia, olha para mim. Ela continuou de cabeça baixa. Olha para mim. Minha voz ecoou pelo tribunal. O juiz não me interrompeu. Ninguém me interrompeu. Patrícia ergueu os olhos e eu vi, por um segundo, apenas um segundo, a menina de 5 anos que tinha medo de trovão.
A menina que corria para o meu quarto de madrugada se enfiava debaixo das cobertas e sussurrava: Mamãe, me protege. Engoliu o nó na garganta. Eu fiquei acordada noites inteiras quando você tinha febre. Noites inteiras, Patrícia, passando pano molhado na sua testa, rezando para Deus não levar minha filha. Ela não respondeu. Só ficou me olhando. Eu trabalhei dobrado para pagar sua faculdade. Dei aula de manhã e de tarde. Corrigi prova de madrugada. Abri mão de viagens, de roupas, de tudo, para você ter o melhor. Minha voz não tremeu. Eu não ia deixar tremer. Eu te amei mais do que eu amava a mim mesma, mais do que eu amava qualquer coisa no mundo. E você... engoli. Você me mandou uma cobra para eu morrer sozinha no Dia das Mães. Silêncio absoluto no tribunal. Então olha nos meus olhos, Patrícia. Olha nos meus olhos e me diz que eu tô inventando, que eu tô exagerando, que eu tô ficando louca de velha. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Foi o que eu pensei. Vi o queixo dela tremer. Por um segundo, só um segundo, ela pareceu a menina que levava bronca por ter quebrado o vaso da sala. Depois o rosto endureceu de novo. A mulher voltou. Ela desviou os olhos primeiro. Neide também foi chamada como testemunha. Eu vi os furos na caixa, ela disse, a voz clara. Se não tivesse visto, minha amiga estaria morta. O advogado tentou a mesma tática. A senhora também é idosa, não é? 68 anos. A visão já não é mais a mesma. Neide o cortou. Minha visão é boa o suficiente para ver um canalha quando tenho um na minha frente. Algumas pessoas na plateia riram. O juiz pediu ordem. Neide continuou, implacável. Eu cuidei da Carmen quando ela passou mal do chá, há 6 meses. Não sabíamos que era veneno. Mas eu lembro que a Patrícia não apareceu para ver a própria mãe doente. Só mandou mensagem perguntando se ela já tinha feito testamento. O advogado tentou interromper. Neide não deixou. Eu estava com ela em todos os momentos, porque a filha que deveria estar, estava planejando como matá-la. Eu conheço a Carmen há 35 anos. Ela não é louca, não é amargurada. Ela é uma mãe que amou demais e quase morreu por isso. A voz de Neide tremeu de raiva contida. Era a primeira vez que eu via minha amiga quase perder a compostura. O advogado de defesa voltou para o seu lugar sem fazer mais perguntas. O depoimento de Lucas foi feito em câmara especial, por videoconferência. Ele não precisava estar presente, não precisava encarar os pais. Mas a voz dele ecoou pelo sistema de áudio do tribunal. O papai disse que se a vovó morresse, a gente ia ter dinheiro. A mamãe disse que tinha que parecer acidente. Eu queria avisar a vovó, mas não consegui. Silêncio no tribunal. O advogado de defesa nem tentou fazer perguntas. Não tinha o que perguntar. Não tinha como desacreditar uma criança de 9 anos que ouviu os próprios pais planejando um assassinato. Algumas pessoas na audiência limpavam os olhos. Até o juiz parecia abalado. O veredito veio no final da tarde. O juiz leu a sentença com voz grave. Patrícia de Souza Moreira, culpada, pena, 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Leandro Silva Moreira, culpado, pena, 15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Leandro ficou em silêncio, olhando para o chão. Derrotado. Patrícia não. Ela se levantou enquanto os agentes a seguravam. Olhou diretamente para mim. Mãe! Mãe! Me perdoa! Eu estava desesperada! Foi o Leandro! Ele me obrigou! Mãe! Por favor! Eu me levantei também. Por um momento nos olhamos. Mãe e filha. 35 anos de história entre nós. Eu abri a boca. Todo mundo esperou. Eu te dei tudo, eu disse, minha voz calma. Tudo que eu tinha. E você escolheu me matar por dinheiro. Não existe perdão para isso, Patrícia. Não da minha parte. Eu me virei e caminhei em direção à saída. Neide veio junto, segurando meu braço. Patrícia continuou gritando atrás de mim. Mãe, volta! Mãe! Eu não olhei para trás. No corredor do fórum, eu parei. Encostei na parede. Respirei fundo. Você foi muito forte, Neide disse. Eu não me sinto forte. Eu me sinto vazia. É assim que se sente quando a gente larga um peso que carregou a vida inteira. No começo é vazio, depois vira alívio. Eu olhei para minha amiga. E se nunca virar alívio? Então a gente aprende a viver com o vazio, juntas.
5 anos se passaram. A casa mudou. Tem tênis de adolescente no corredor, mochila jogada no sofá, barulho de música abafada vindo do quarto do Lucas, cheiro de perfume doce da Sofia. Acordo às 6 da manhã, como sempre. Mas agora o silêncio não dura muito. Tem uma carta na minha mesinha de cabeceira. Chegou ontem da penitenciária feminina. É de Patrícia. Eu não abri na hora, deixei na gaveta, dormi mal. Agora, com a casa ainda quieta, finalmente abro. A letra dela mudou. Mais tremida, mais pequena. Mãe, eu sei que você não quer me ver. Eu sei que não mereço perdão. Mas preciso que você saiba. Eu entendi. Demorou, mas eu entendi. O vício me transformou em alguém que eu não reconheço. Eu olho para trás e não consigo acreditar que fui eu que fiz aquelas coisas. Parece outra pessoa. Uma pessoa que eu odeio. Eu não estou pedindo outra chance. Sei que não mereço. Só quero que você saiba que eu sinto muito. Pelo que eu fiz. Pelo que eu quase fiz. Por tudo. Cuida dos meus filhos. Eu sei que você cuida. Eu sei que eles estão melhor com você do que jamais estariam comigo. Sua filha, Patrícia. Leio a carta 2 vezes. Na terceira vez, minhas mãos tremem. Depois, dobro com cuidado. Abro a gaveta onde guardo coisas de Patrícia criança. Um desenho de família com 3 pessoas de mãos dadas. Eu, Geraldo, ela. Uma foto do primeiro dia de escola onde ela está chorando agarrada na minha perna. Um cartão de Dia das Mães de quando ela tinha 8 anos. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Coloco a carta junto. O passado e o presente, lado a lado. Fecho a gaveta. Fico parada ali por um momento. A mão ainda na gaveta, olhando para o nada. E então faço algo que não planejava. Pego papel e caneta da escrivaninha. Sento na cama. Começo a escrever. Patrícia, eu recebi sua carta. Eu li. Eu paro. O que eu escrevo? Que eu perdoo? Eu não perdoo. Que eu entendo. Eu não entendo. Que eu sinto saudade? Eu sinto. Mas sinto saudade da menina, não da mulher. Tento de novo. Patrícia, eu queria te odiar. Seria mais fácil. Mas eu não consigo odiar a menina que você foi. Só consigo... Paro de novo. Minha mão treme. As palavras não vêm. Ou vêm demais. Todas erradas. Todas incompletas. Amasso o papel. Jogo no lixo ao lado da cama. Deito. Fecho os olhos. Tento dormir. Não consigo. Lá pelas 3 da manhã, levanto. Vou até o lixo. Pego o papel amassado. Aliso com as mãos. Leio o que eu escrevi. Eu queria te odiar. Seria mais fácil. É verdade. É a coisa mais verdadeira que eu já escrevi. Choro. Sozinha, no escuro, segurando um papel amassado com palavras que nunca vão chegar na minha filha. Depois, jogo o papel no lixo de novo. Dessa vez, não vou pegar de volta. Volto para a cama. Olho para o teto. 35 anos de história naquela gaveta. Do desenho de família ao pedido de perdão. Da menina que me amava à mulher que tentou me matar. Não vou responder. Não hoje. Talvez nunca. Mas guardei a carta, junto com as outras memórias. Junto com a menina que ela foi. Isso significa alguma coisa. Eu ainda não sei o que. Mas significa. Acordo com barulho na cozinha. Vozes, risadas. Saio do quarto. Vou para a cozinha. Neide já está lá. Entrou pela porta dos fundos como faz há 40 anos. Está fazendo café. O cheiro preenche a casa como sempre preencheu. Acordou cedo, ela diz sem se virar. Ela sempre sabe quando eu entro num cômodo. Não dormi direito. Ela me olha. Seus olhos encontram os meus. E ela entende. Sem perguntar. Sem precisar de palavras. A carta? Eu assento. É. Quer falar sobre isso? Não. Só quero café. Então senta. Hoje eu trouxe bolo de fubá. Variar um pouco. Os netos acordam e descem para a cozinha, ainda de pijama, cabelos bagunçados, bocejando. Lucas com 14 anos agora, mais alto que eu, voz grossa, mas ainda com o mesmo jeito gentil. Quer ser advogado. Diz que quer ajudar pessoas como a avó dele. Sofia com 11. Tagarela como sempre, cheia de planos, quer ser médica. Nenhum dos dois tem interesse em jogos. Graças a Deus. A mesa se enche de vozes, risadas, vida. O contraste com o silêncio do meu quarto, com a gaveta cheia de passado,
É quase doloroso, quase bonito. Eu olho ao redor. Meus 2 netos, minha melhor amiga, bolo de fubá no lugar do bolo de laranja, sol entrando pela janela. Você imaginou que a gente ia criar neto junto? Neide pergunta. Eu imaginei muita coisa, Neide, mas não isso, nunca isso. A vida é assim, quebra a gente para depois montar de novo, diferente. Melhor às vezes. Às vezes sim, a carta está na gaveta. Talvez um dia eu responda, talvez não. Hoje é mais um Dia das Mães. Lucas e Sofia fizeram café da manhã de novo. As torradas estão menos queimadas que no ano passado. Os ovos estão quase no ponto. Neide trouxe bolo, de laranja dessa vez. Saudade do tradicional, ela disse. Sofia me entrega um cartão, feito à mão, com glitter e coração e purpurina por todo lado. Pra melhor avó-mãe do mundo. Eu olho pro cartão, pego com cuidado, como se fosse algo frágil. Penso na gaveta do meu quarto, no outro cartão que mora lá. Letras de criança, quase 30 anos mais velhas. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. 2 cartões, 2 gerações, quase 30 anos entre um e outro. Obrigada, minha princesa. Sofia sorri. Lucas me abraça. Neide levanta a xícara de café. O sol entra pela janela. A casa cheira a café e bolo de laranja. FIM. Sabe, essa história me ensinou uma coisa. A gente passa a vida ignorando os sinais, dando mais uma chance para quem já mostrou quem é. Eu quase paguei com a minha vida por amar demais, mas também foi o amor certo, o amor de quem merece, que me salvou. Neide não era sangue, mas foi mais família do que a minha própria filha. E você? Tem uma Neide na sua vida? Alguém que aparece com bolo de laranja quando você mais precisa? Deixa aqui nos comentários. E se a minha história tocou você, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais histórias como a minha vindo por aí. A gente se vê na próxima.